Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus aos nossos corações. Vamos iniciando a nossa mensagem de fé e o nosso tema de hoje será uma atitude de fé. Ter fé é o que precisamos para vivermos nesse mundo. Viver é uma necessidade. Viver é algo que a gente não tem como fugir. Viver é uma responsabilidade. E não tem como a gente viver nesse mundo, viver bem, sem fé. A fé nos alimenta em dias melhores, a fé nos proporciona uma visão mais ampla, uma visão mais confortável das situações que nós passamos. Tem períodos da nossa vida que a gente passa com mais sorrisos nos lábios, tem períodos que a gente passa com mais alegria no coração, com mais paz na consciência. E assim, quando tudo vai bem, ter fé é fácil. É fácil quando os momentos estão mais tranquilos. Quando a geladeira está cheia, quando a gente está bem empregado, quando o pagamento está em dia. É fácil ter fé quando está todo mundo saudável, todo mundo próximo. É fácil. É muito fácil confiar em Deus nesses momentos. Mas quando a gente passa por uma situação difícil, principalmente quando ela é prolongada, aquele sofrimento que vem e que nos desestabiliza, que vai nos consumindo a fé, que vai nos consumindo a força, que vai nos consumindo a esperança, que vai nos distanciando de Deus. Aí é difícil. Como é difícil. Quando você olha a sua geladeira que praticamente não tem nada. Quando chega aquela doença inesperada. Quando alguém da sua família não vai bem. Quando você é traído, traída. Quando você vê passar pelos seus olhos situações de dívidas, de causas na justiça e tantas outras dificuldades, tempestades, sofrimentos, dores que nós passamos, que neste momento roubam a nossa fé. Então, é quase impossível desenvolver uma fé ativa em Deus nesses momentos. Na maioria das vezes nós choramos muito, nós nos entristecemos, nós nos revoltamos, nós ficamos realmente desestabilizados. E quase sempre nós nos distanciamos do Senhor. Porque a gente fala, por que Deus não tira isso de nós? Por que Deus não resolve no estalar de dedos esse problema? Por que eu sofro tanto e fulano, cicrano, Bertrano parece que tem uma vida tão melhor, tão boa? Por que eu estou nessa fase tão difícil e eu olho nas redes sociais, parece que todo mundo está sorrindo, todo mundo está bem? Por que eu estou vivendo esse momento de doença que muitas das vezes está a cada dia pior e a outra pessoa está mais saudável do que nunca? Então a gente vai se questionando, a gente vai vivendo esse dia após dia e a gente vai alegando sempre em nossa mente que Deus não está presente. Mas é aí que tem que vir o esforço maior. É aí que a fé tem que vir em nossos corações. É quando nada está bem. É quando a gente não visualiza absolutamente o caminho e a gente depende praticamente exclusivamente de Deus. Porque muitas das vezes nós já estamos caminhando, nós já estamos fazendo a nossa parte, mas tem coisas que não dependem da nossa força, não dependem do nosso querer. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que é muito difícil, né, a gente esperar o agir de Deus. Porque nós somos pessoas ansiosas, nós somos pessoas imediatistas, nós queremos tudo para ontem, né? A gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente vai fazendo, a gente vai tentando aqui, quebrando a cabeça da colar, a gente vai contando coisas da nossa vida para quem a gente não deve contar, a gente vai acreditando em pessoas que a gente não deve acreditar.
E a gente vai abrindo os corações para muitas pessoas, muita gente, quando nós estamos em uma situação de dor, de sofrimento, quando a gente está passando por muitos problemas. E isso tudo vem dificultar. E a nossa atitude de fé tem que basear exclusivamente em Deus. Tem uma passagem que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Porque às vezes a gente está ali falando tudo, confiando que aquela pessoa ela vai nos ajudar, nem que seja com palavras, né, com atenção, e a pessoa está ali exclusivamente para te usar, exclusivamente para fazer fofoca, né? Ela está ali pouco se importando com a sua situação, até o momento em que ela te vê como uma pessoa descartável, e aí ela vai fazer as coisas dela e vira as costas para você. Então isso é muito sério. Alimentar a fé não pode estar voltada, vinculada nesse caminhar com outras pessoas, né, de outras maneiras. Alimentar a fé é você estar buscando mais o seu lado espiritual, o desenvolvimento do seu lado espiritual com Deus. É você fazer aquilo que você sabe que é correto e que alegra o coração de Deus. Ah, Luzimene, mas a minha vida está difícil. Sim. Todos nós passamos por grandes lutas, e o que a gente tem que fazer? Ir atrás de Deus, porque Ele é o único que pode fazer a diferença na nossa vida. E uma das formas que a gente vê o tanto que as pessoas tentam atrapalhar a nossa vida, ela está constantemente na palavra do Senhor. E nós temos aqui o exemplo de Ana, né? E está em 1 Samuel, a partir do capítulo 1, versículo 7 ao 10, mais ou menos. E diz assim: todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Aqui nos fala de Ana, né, que era casada com Elcana, que tinha a vontade de engravidar. Ela queria ter um filho e ela não conseguia, ela era estéril. E Penina, que também era a esposa de Elcana, ela já tinha uma facilidade de engravidar, ela tinha muitos filhos. E o que ela fazia? Ela provocava Ana, ela humilhava Ana, ela mentia com o nome de Ana. E Ana sempre sofrendo aquelas perseguições, sempre sofrendo aquela situação conflituosa. Mas o que a gente percebe é que todo sofrimento, meu irmão, minha irmã, tem um dia que chega ao fim. E que o mal, por mais que ele se levanta, ele levanta para cair. Porque aqueles que estão sob a proteção do Senhor são aqueles que são realmente fortalecidos e justificados em sua fé. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que humilha será exaltado. Então, se hoje você aguenta todo esse sofrimento, se ressignificando, com resignação, você buscando em Deus, você vai ser honrado, honrada. Porque aquele que está no chão e está com Deus, o Senhor levanta. Tanto é que a palavra do Senhor nos diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E nesses momentos de fragilidades, a palavra do Senhor também nos conforta, nos dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então você não está desamparado, você não está sozinho, você não está largado ao mundo, ao acaso. Você está nas mãos de Deus. Então continua fazendo, continua confiando, continue buscando o Senhor, porque não é em vão a sua caminhada. E a gente sabe, né, como a gente percebe nessa passagem, que esse conflito que Ana passava, né, desse afrontamento de Penina ano após ano, né, com esse conflito, com esse sofrimento, com essa afronta, né, a qual ela chorava, a qual ela ficava desesperada e muitas das vezes, com certeza, se sentindo impotente diante da situação.
eu tenho certeza que às vezes a gente se coloca um pouco nisso. Quantas vezes nós nos sentimos impotentes diante da situação? Quantas vezes nós queremos, resolver, mas nós não conseguimos porque não está na força do nosso braço, nossa capacidade intelectual, na nossa influência, na nossa vontade, mas sim naquilo que pode ser feito através do poder e do agir de Deus. Então, o que eu falo para mim é o que eu falo para você, meu irmão, minha irmã. Não acomode. Não fique onde você está, mas se levante em Deus e vá à luta. Porque dias melhores virão. Porque novas possibilidades chegarão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. É isso que nós temos que ter em nossos corações e na nossa mente. É chorar na presença do Senhor, é chorar diante dele, colocar nossa alma, o nosso coração ou os nossos corações nas mãos dele e saber que toda luta, toda batalha, ela tem um fim e tem vitória. Então vamos fazer como Ana, que derramou-se não 1 ano, 2 anos, mas sempre nas mãos do Senhor. E que teve um momento da sua vida que ela suplicou ainda mais. Foi quando ela foi ouvida. E dessa forma, Ana foi ouvida e todo o seu sofrimento chegou ao fim, porque Deus concedeu a ela a gravidez e o filho que ela desejava. Então vamos esperar em Deus e saber que nesse dia, nesse momento, nessa fase, o Senhor está preparando o melhor para nós. Vamos confiar, meu irmão, minha irmã. Vamos ter atitude de fé. Por mais difícil, por mais dificuldade que você esteja passando, lute e tenha fé. Recorra à oração. Se você não está conseguindo orar, fale com Deus. Senhor, eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo visualizar nada. Me ajuda. Eu não estou tendo fé, eu não estou tendo esperança, eu não estou tendo ânimo. Fala para Deus. Fala para o Senhor. Espere nele que ele fará. Tem uma musiquinha que diz assim, um pedacinho, que diz assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. E aí a música segue. A voz está meio rouquinha, mas dá para entender bem a mensagem. Vamos esperar, vamos procurar no Senhor, mesmo quando está tudo nublado, quando está tudo difícil. Vamos buscar o Senhor. Quando os nossos planos não dão certo, esperemos e busquemos o Senhor. Quando está tudo difícil, nublado, assim de uma maneira que há perseguição, há injustiça, esperemos, confiemos no Senhor. Ele não desampara. Amém? Tenha uma atitude de fé, meu irmão, minha irmã. Não fique acomodado, mas siga lutando com Deus. A sua vitória, assim como a minha, assim como a nossa, chegará. Em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa mensagem, leve ela para mais pessoas e que o Senhor te abençoe muito.